Fala galera, começando 2020 com o primeiro resenha de Perisports e hoje aqui comigo, Vitor Aguiar. E aí? Eu mesmo, Anderson Malaguti. Vamos começar 2020 falando sobre o quê? Futebol. Então vamos embora. Para começar bem. 2020 aí que promete, tem Sport na Série A, Náutico na Série B, Santa na Série C, então o assunto não vai faltar pra gente. Nosso assunto hoje é simples. Vamos falar sobre as últimas contratações dos clubes e essas especulações, quem fica, quem sai. Foi uma semana bem agitada de bastidores e com certeza tem muita coisa para falar. E essa semana provavelmente vai ter mais novidades, né? Mas vamos falar. Até começar o Pernambucano vai ser nesse ritmo. Exato. Vamos começar pelo Sport então. O Sport que nessa semana que passou teve 3 jogadores anunciados, o meia Lucas Mugni, o atacante Marquinhos e o atacante Leandro Bárcia. Desses três, dois estrangeiros, né? Mugni é um argentino que já tem passagem pelo Flamengo, uma passagem que é muito mal vista pela torcida do Flamengo, inclusive. O Marquinhos é um atacante de beirada com passagens, revelado pelo Corinthians, que tem passagem no Bragantino, naquele time que eliminou o Náutico em 2018. Exato, eu lembro dele. E o Bárcia é um uruguaio revelado pelo Nacional do Uruguai, que estava no Goiás, foi um dos titulares da campanha do Goiás na Série A desse ano. E acho que aí tem um... Desse ano não. Exato, que passou. A gente vai se acostumar ainda com 2020. Mas vamos lá, Vitor, o que você acha? Desses 3 nomes, teve um que foi, assim, teoricamente um pouco criticado, né? Como você mesmo falou, que foi Mugni, que estava no Oriente Petroleiro, teve uma passagem não muito boa pelo Flamengo, a galera detestou, mas que vem como um... Assim, é aquele negócio, se o cara tá com vontade de reverter essa imagem que ele teve no Brasil, eu acho que pode ser uma boa aposta, por mais que o retrospecto dele não é muito bom, né? Lá no Oriente Petroleiro, é claro que o futebol da Bolívia não é um parâmetro tão grande, exato. Mas ele foi titular absoluto da equipe, conseguiu jogar os 90 minutos em grande parte das partidas. Então, realmente, pelo menos condição física ele deve estar tendo, o ritmo de jogo ele deve estar. Então, é uma aposta. Se o salário for condizente com o status de aposta, exato, pode valer a pena. Mas dos 3 nomes, mas foi o contraponto, né? Se teve Mugni, que foi um nome pouco, não muito bem visto, mas teve Leandro Bárcia, que foi um uruguaio que fez uma grande Série A pelo Goiás, fez aquela dupla com Michael, que é um dos jogadores que está mais em evidência hoje no Brasil. Então, o Sport, dentre todas que o Sport fez por enquanto, acho que foi a melhor, né? Sim, com certeza. Um jogador que talvez dê para dizer que é o único que foi realmente provado em uma Série A. Exato. Dentro da face do Sport. Teve 9 gols, né? Alguma coisa nesse sentido. São 9 ou 10 gols, realmente, por essa faixa. E ele... Enquanto o Sport vinha muito com apostas, muito com jogadores que tiveram uma boa Série B ou que poderiam jogar bem na Série A, isso é uma realidade. Ele agora estava bem na Série A. Pronto, então para finalizar o Sport, Diego Souza, essa novela que está se arrastando aí, que parece que não vai ter fim tão breve, mas ou o contrário, né? Você que o apurou, como é que está a situação do Diego Souza com o Sport? Vem, não vem? Brevemente. Vem ou não vem é difícil dizer. Nesse momento, na verdade, é impossível. Lá dentro do Sport ainda não deixa muito claro se a diretoria do Sport realmente quer o Diego Souza, mas fato é que o Botafogo vai se reunir hoje, nessa segunda-feira, para ter uma decisão sobre se vai liberar o Diego, se vai ficar com o Diego, para ver o que é que vai fazer com o Diego Souza e, com certeza, vai ter novidades saindo nessa segunda. Então essa grande interrogação que se arrasta desde o ano passado, já virou 2020, ainda não se sabe. Por mais que o Sport já falou que não quer, mas às vezes volta informações que quer, então vamos aguardar esses capítulos do Diego Souza. Vamos falar agora do Santa Cruz, Vitor. O Santa Cruz que teve 3 jogadores que foram contratados, apresentados, que estavam treinando, mas que o clube não vai ficar. Como é que é essa história? Quem são primeiro? Os jogadores são o atacante Pedro Maicon, que era do Decisão, o meia Diogo, que estava no Atlético do Acre, e o volante Júlio Romão, ex-Ponte Preta. Exato. 3 jogadores que chegaram naquela lista de apostas muito grande que o Santa fez no início do ano, não foram realmente contratados com status de teste, eles foram contratados em definitivo para a equipe, mas quando chegou na prática, um mês depois da representação, aproximadamente, os jogadores foram liberados, o Itamar Schulli não vai contar com eles, e o Itamar já deixou bem claro que não é porque o jogador foi contratado para essa temporada que é garantido que ele vai ficar. A minha opinião é o seguinte, assim, foi feita uma aposta, acreditava-se que sim, poderia render, já que foi contratado, né? Sim. Mas assim, nada impede mas a minha opinião é o seguinte, se veio para treinar e não está rendendo, o clube tem essa opção. É a mesma coisa a gente contratar, uma empresa contratar um funcionário dizendo que é bom, chegar lá e não rende. Tá no direito dele. Agora, passa uma imagem que talvez não se está fazendo um bom trabalho e talvez quem tem a palavra final não é
o próprio Ney Pandolfo, no final Coloca em dúvida, na verdade, quem tem a palavra Exato. inicial e quem tem a palavra final. Porque Exato. quem é que contratou e quem é que dispensou. O pior de tudo, para mim, ainda é essa questão que talvez possa até abalar os bastidores aí do Santos. Mas também lembrando que, enquanto o Sport, por exemplo, contratou o Diego Noronha e o Maxwell como contratos de teste, coisas muito curtas, não foi esse o cenário do Santa. Exato. Foi. Eles, em teoria, realmente seriam Inclusive, o Sport nem pela equipe. apresentou esses dois oficialmente com Twitter e Facebook, nada, né? Foi duas maneiras bem diferentes de se levar situações. E tem um quarto nome que ainda não está certo se vai ficar ou não, mas que se levantou dúvida, foi o goleiro também, Carlos Miguel, né? O gigante do Arruda, que houve um boato, uma pequena... Não me diz que poderia ficar também, que não poderia ficar, mas que não está definido isso, né? Ainda não existe uma definição, não foi oficializada a sua saída, mas é um jogador que, até onde se sabe, não vem agradando a comissão técnica do Santa Cruz. Foi uma informação que surgiu na última sexta-feira, assim como basicamente tudo do Santa Cruz, foi um dia bem movimentado, mas realmente é uma incógnita agora a permanência do Carlos Miguel. Nos 2 jogos treinos que o Santa fez contra o CSP, ele foi utilizado apenas em meio tempo, em um quarto do tempo que o Santa teve em campo, apenas o Carlos Miguel teve junto. Para finalizar essa parte de quem fica e quem sai, também teve a saída do Heracles, o atacante Heracles, que foi pro Retrô. Meia atacante Heracles, que foi pro Retrô e também não vai fazer parte dessa temporada. Também foi uma coisa um pouco conturbada, o Santa Cruz dizendo que foi empréstimo, o Retrô dizendo que foi definitivo. Vamos mais saber depois. Mas, como é que se a gente estava falando do Carlos Miguel, que pode sair, quem pode estar chegando, que é uma outra novela que está arrastando, que é o Thiago Cardoso. E aí? Tem uma novela de retorno em cada clube, né? Os pernambucanos gostaram dessa história esse ano, mas Thiago Cardoso tem uma proposta oficial do Santa nas mãos. A expectativa, inclusive, era que ele já assinasse naquela mesma sexta-feira conturbada, mas não foi anunciado. Ainda não temos o que a gente sabe, maiores, que a gente sabe de bastidores é que o goleiro quer voltar, é um pedido da família, que gostaria de voltar para o Santa Cruz, onde teve uma história, teve nome. O jogador, inclusive, já teria recusado proposta de outros clubes, mas o que está encaixando, o que está faltando ainda, que a gente sabe, é a questão salarial, né? Claro que ele fez uma pedida, o Santa fez outra, então está nesse aí, que quanto pode receber, quanto pode, porque assim, também é um goleiro que não é uma aposta. Todo mundo conhece, tem uma história, mas que talvez saiu de uma maneira que não... Foi para um rival também, né? Teve a história, mas assim... seria, talvez, viria como titular, na minha opinião. Né? Eu acho que nada se apaga da história dele. Considerando as opções de Santa Cruz nesse momento, sem nenhuma dúvida. Mas é mais uma novela que vai se arrastar aí nos próximos dias. E para fechar nosso primeiro resenha de PL Esportes desse ano, Náutico. O que você tem para falar sobre o Náutico desse ano? Tem história de goleiro também, né? Mais um goleiro, né? Mas esse dessa vez acaba sendo um pouquinho mais marcante pelas piadas do que pela atuação do jogador. Que não é piada nossa, né? Que vem da internet, né? Que pois é. Foi o goleiro... Não é como se a gente não tivesse feito as piadas em bastidores também. Exato. Mas... Que foi o goleiro House, que veio emprestado do Vasco, mas que no meu ponto de ver vem para compor elenco. Né? O Náutico tem Jefferson, muito consolidado como titular, e também tem Marcão, que veio com respaldo, apesar de ter poucos jogos nos últimos anos. Então ele chega, em teoria, para ser talvez um terceiro goleiro, se não até quarto, considerando a concorrência do salvo engano, Renan. E o Náutico também tem duas novelas, uma mais recente, que foi o atacante Odilávio, que era titular no ano passado, mas se lesionou, fechou o ano no Figueirense. O Náutico tinha a intenção de emprestar ele, mas acabou indo para a justiça porque o jogador está cobrando algumas pendências, né, financeiras. Mas acho que a pior... Exato, mas acho que a pior... Outra novela, acho que é de Chiesa, né? O Náutico segue negociando com Chiesa. A gente sabe que o jogador quer voltar, mas tem que ter o lado do Fortaleza também, né? Tem contrato com o Fortaleza até o início do ano, abril, se não me engano. E até lá, no caso, não é só simplesmente Náutico que o jogador querer. Então são 3 novelas aí, uma de cada clube que se arrasta, que talvez na próxima segunda, mas na outra ainda vai ouvir falar sobre esses 3 jogadores, que é Thiago Cardoso, Chiesa e Diego Souza. Para finalizar o Náutico joga quarta-feira, né? Um amistoso contra quem? Contra o 13 de Campina Grande. Tá sabendo. Lá. Lá onde? Lá em Campina Grande. Isso aí. O jogo ia ser no Estádio Amigão, mas foi transferido para o Presidente Vargas. Não que pra gente isso vai fazer muita diferença no final. Bom, pessoal, é isso. É o nosso primeiro resenha de PL Esportes 2020. A gente fez um breve resumo aqui sobre como foi essa semana dos clubes, o que está se desenhando para essa semana e para as próximas também, porque a gente acredita que não vai se terminar tão breve esses assuntos. Mas se você ficou com dúvida de algum assunto, quer saber mais, acesse aí www.pe.superesportes.com.br
que lá tem todas as informações, tudo detalhado, a gente está correndo atrás dessas informações. E é isso aí. Até a semana que vem.